Seja muito bem-vindo a mais uma live de esquenta da Leis Biológica Experience 2020. Isso aí, mais uma live com mais um palestrante fantástico que vai contar as suas experiências dentro das leis biológicas. E esse ano tem Leis Biológicas 2020 na segunda semana de novembro. Então fique ligado, se você ainda não se cadastrou para receber as informações do congresso, receber todos os detalhes e ter contato com cada uma já de algumas lives que aconteceram nos anos anteriores, aulas dos anos anteriores, acessa leisbiológicas.com. Faz seu cadastro, você já vai ter garantido algumas aulas anteriores e também já tem seu cadastro garantido para receber cada uma das informações quando houver o congresso desse ano. Então, segunda semana de novembro, aguarde aí, Leis Biológicas Experience, são mais de 30 palestrantes, é isso aí, mais de 30 palestrantes que vão estar presentes falando muito conteúdo das leis biológicas. Então, fique ligado. Hoje eu tenho uma convidada especial que vai estar aqui comigo para falar um pouco mais sobre os conflitos na infância, né? Quais são os conflitos ali na pequena infância? Quais são os padrões conflitivos que podem desencadear sintomas para o bebê? É isso aí, sintomas para o bebê. O que o bebê pode trazer então de sintomas, sejam eles físicos, emocionais? O que essas crianças podem trazer de alterações que podem, às vezes, ser resolvidas com o entendimento dos sintomas ali, com as impressões emocionais do que foi vivido pelas crianças, para as situações emocionais que foram vividas pelos pais dentro desse ambiente familiar. Então, o que a gente pode notar aí perante a eles e poder auxiliá-los a, então, ter uma melhora. Não sei se vocês já atendem crianças. Quem aqui atende criança aí e fica ligado nessas crianças, ajuda as crianças, trabalha com elas e pode então auxiliar aí essas crianças a melhorarem. Eu atendo bastante criança. Quem aqui conhece ou atende muita criança no consultório, diz eu aí, e fala um pouquinho sobre os principais sintomas que você encontra nos atendimentos das crianças, para a gente saber aí quais sintomas a gente tem que direcionar dentro da live para que você já possa saber também um pouquinho mais sobre qual é a origem emocional desses sintomas específicos. Me conta aí, quais são os principais sintomas que você encontra nos teus pacientes no dia a dia? Quais são os principais sintomas das crianças ali, pequena infância? Você já atendeu pacientes ali com uma semana, alergias? Alergias é uma questão bem frequente, que é encontrada sim por crianças. Alergias pode ser alergias, desde alergias alimentares, né? Porque eu já atendi pacientes com intolerâncias, por exemplo, a alguns alimentos, a lactose, ou mesmo alergias respiratórias. Tem crianças que também têm alergias respiratórias, que podem então apresentar essas alterações. Olá, minha amiga, tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Nossa, não estava aparecendo aqui para mim. Falei, cadê o Ivan? Fugi aí. Que bom que deu certo. Eu já estava preocupado aqui, tentando pegar outro celular para tentar mandar mensagem, ver se Já tinha te enviado uma mensagem. Falei, ué, cadê o Ivan? Mas é assim, né, Ivan? Tecnologia, essas coisas, é assim. Algumas pessoas me perguntaram, por que você não faz um congresso ao vivo? Por que você não faz um congresso ali na hora, assim, o palestrante falando? Ah, não, eu já me estressei no primeiro ano com ao vivo, com a internet não dando certo, de repente caía sinal, e aí todo mundo reclamando. Não, vamos por partes, vamos gravar as palestras e disponibilizar na data, porque eu já sei como é que é esse negócio. Coisa, né? Muita coisa para nossa cabeça, né? Já chega aí ser fisioterapeuta, ensinar um monte de coisa, né, Ivan? Vamos por partes. Eu falo que E aí? TI, questão de internet comigo não dá muito certo. Então eu prefiro delegar essa função porque aí não rola comigo. Então, muito obrigado por ter aceito aí. Quanto tempo, né, que a gente conversa. Fico muito feliz que você esteja aqui comigo novamente, porque no primeiro ano a Marina estava presente na Leis Biológicas Experience, né? E o ano passado
Mano, retrasado era para estar lá em Foz também com a gente, mas surgiram outros Não contratempos e não deu, deu não deu. certo. Que Aham, pena, e eu né? tava calculando a data, eu já tava grávida quando tava tendo o congresso presencial. Eu ia palestrar grávida, né? E aí acabou que eu não consegui ir. Olha só que coisa, né? Mas Que, estamos aqui, né? Estamos aqui, né, Ivan? que bom que Que deu bom, eu certo. agradeço imensamente aí o convite, né? E eu sempre te falava, nossa, não, me chama porque no próximo eu tô lá e tal. E que bom que deu tudo certo dessa vez, né? Eu acho que vai ser o máximo congresso e te agradeço desde já por estar divulgando todas essas informações e nós, né, desde sempre, né, Ivan, desde lá de trás, né? Quantos anos aí que a gente já se conhece? Acho que fazem uns 11 anos, né? Desde que eu comecei praticamente, né? Começamos juntos, né? E, nossa, muito bom, muito legal. Agradecendo a você que é uma das precursoras desse mundo online aí das leis biológicas aqui no Brasil, né? Que com a tua iniciativa se abriu inúmeras portas, muitas pessoas conheceram as leis biológicas, a Germânica Heikens, e você que trouxe tantos profissionais de renome para o Brasil que possibilitaram ainda mais esse aprendizado dessas informações, né? Então, mas não vou eu ficar puxando o saco aqui. Me conta um pouquinho aí, Marina. Conta um pouquinho. Quem é a Marina? Para o pessoal aí que não conhece ainda muito bem, que possa conhecer um pouquinho mais de você. Tá. Então, foi como o Ivan disse, né? Eu comecei, assim, primeiramente, há 11 anos. Eu acho que foi desde a minha formação da microfisioterapia que foi ali se abrindo portas. Eu acho que o Instituto Salgado, né, por si só, abriu muitas portas para todo mundo aqui no Brasil. E desde a micro, então a gente começou a conhecer esse lado, né, dessa integração, né, de mente e corpo. Eu acho que primeiramente a ideia que a gente tinha era integrar mente e corpo, né, Ivan? E aí a gente passou a conhecer a medicina germânica, mas eu não tinha ideia, assim, que a minha vida ia seguir para esse caminho, né? Acho que desde pequenininha eu sempre fui muito ligada a essas questões, né? E nos workshops eu conto muito, né? Sempre em psiquiatra, em psicólogo, tentando buscar aí a minha cura. Eu acho que todo mundo tá nesse caminho para buscar a sua cura, né? A Uhum. gente nunca conversou sobre isso, mas a gente já fez muito curso junto, né, Ivan? Eu Sim. lembro um curso que a gente fez, até que eu trouxe os professores de fora também, e você contou um pouco da tua história, que também é muito ligado, né, a questões pessoais, né? E hoje a gente vê que a gente está nesse caminho, sempre buscando a nossa cura, a nossa evolução, que também, né, não é só profissional, é evolução pessoal também. Sim. E aí, lá atrás, então, conheci a medicina germânica e eu lembro muito bem, assim, foi o Rodrigo, o Rodrigo é fisioterapeuta também, né? O Rodrigo Carvalho. O Uhum. Rodrigo falou assim, em um dos cursos que eu organizava, né? Ele falou assim, sabe que tem uma professora vindo para o Brasil e tal, e era Itziar Orubi, né? Foi ele que falou, e eu falei, nossa, eu quero muito falar com essa pessoa, eu preciso fazer o curso dela, né? E eu já tinha lido vários livros de Dr. Hammer e tal, e aí, só que assim, era impossível falar com o Itziar, né? Ninguém passava contato, ninguém fazia nada. Sabe como que eu consegui o contato dela? Consegui o contato dela, tipo, com uma pessoa do outro lado do mundo, que eu achei no Facebook, que eu não sei como tinha o contato dela. E eu enviei um e-mail, mas assim, sem esperança alguma que ela respondesse, né? E eu falei, olha, eu quero trazer você para minha cidade, eu trago muitos professores, eu quero organizar um curso teu e tal. Mas, primeiramente, ela foi super ríspida comigo. Ela falou assim, então, me fala o que você queria falar comigo, o que que você quer falar comigo, né? Aquele jeito da que ela era sempre super firme, né? E assim começou. E aí eu trouxe ela, né? Não sabendo que ia causar tudo isso, né? Que foi em decorrência dessa vinda dos professores para o Brasil e principalmente desses cursos, né? Organizados lá atrás. E aí, nossa, eu acho que você estava ali já no primeiro curso, né, Ivan? Eu não lembro se É, foi o primeiro ou se foi o segundo que eu participei. Eu acho que foi o segundo, porque
Eu lembro que você fez 2 formações, não fez? Ou Eu- foram vários módulos? Eu não lembro agora. É que na Mas eu HR tinha lembro de 4 você. módulos, né? Tinha 4 módulos ali, a gente se viu bastante. Aí você estava no segundo curso, eu estava ali em todos os cursos, né? E isso que foi onde eu aprendi, porque como eu organizei todos os cursos, então eu estava repetindo sempre as informações, eu ajudava na tradução, e aí Ziara atendia, né, os pacientes, então eu estava ali presente também. Uhum, E, e às vezes eu viajava com ela, né, em partes do Brasil todo. Então a gente ia para São Paulo, a gente foi para Sinop, no Mato Grosso, Goiânia, né? uhum, Nossa, era muito legal. E nisso eu ficava ali hospedada com ela. Então, esse contato direto, né? Ela me tratava um pouco como filha, assim. Então eu fui, nossa, eu nem imaginava que ia é, ter essa experiência um dia com uma mestra tão importante, né? E é engraçado, né, Iva? Tudo acontece assim, as maiores coisas que acontecem na nossa vida não são com intenções, sabe? Eu não tinha intenção alguma de dar curso um dia ou de, sei lá, divulgar. Eu respeitava tanto os meus mestres, né, a uhum, Itziar, o Michael, que eu, quando eles começaram a adoecer, né, que eu vi uhum. realmente que alguma coisa ia acontecer, que eles não iam mais conseguir prosseguir, eu fiquei assim, eu vi um pouco da minha empresa, porque os cursos eram o, os carros-chefes era, Sim. né, a medicina germânica da minha empresa, e eu vi a minha empresa assim desabar, né? Eu como terapeuta e eu já era empresária nessa época, falei, e Uhum, agora? O que vai acontecer, né? Mas eu nunca imaginei na vida também que ela iria me certificar, né? Com esse certificado, que foi uma bênção na minha vida também. Então eu falo que as coisas aconteceram de um modo que não foi nada planejado, mas que eu acredito que tinha que ser assim, né? E hoje, uhum. como você falou, está acontecendo um movimento muito grande, né, de divulgação, de difusão dessa medicina, não só por minha parte, mas por muitos terapeutas, muitos profissionais, né? Uhum. E a gente, meu, é tanta gente precisando que a gente, mesmo um monte de gente divulgando, a gente não dá conta, né? É muita gente precisando. Então, eu sempre falo e agradeço as pessoas que estão divulgando também, porque Uhum. é importante, né? É Sim, importante. sim. Então, eu fiquei, assim, super feliz e não foi uma coisa planejada na minha vida, assim, né? Ir por esse caminho. Mas, graças a Deus, todas as experiências que eu tive ali, eu consegui, em parte, sugar, né, essa essência e trazer hoje, né, para minha formação, para o que eu ensino para os meus alunos também, Uhum. né? E, nossa, eu só tenho a agradecer, assim, por toda a trajetória, né? É, E e se você não tivesse dado o primeiro passo de escrever aquele e-mail, tivesse tido essa coragem de fazer esse primeiro passo, quantas pessoas às vezes, ai, seria tão bom, né? Eu provavelmente muita gente falou para você, né? Ah, Marina, por que que você não traz fulano? Por que que você não traz ciclano, né? Mas quem que dá esse primeiro passo? Então, graças à exato, coragem que você teve ali naquele momento de dar esse passo para realmente bancar, né? Porque você banca, né? Porque você não sabe se o curso vai fechar ou não. E se não fechar com um não, grande número, você vai ter que bancar ainda aquele. Ninguém olha o que está por trás do formar tá esse por processo, de como é todo esse trabalho de divulgação, como é esse trabalho incessante ali de conversar com o palestrante ou com o professor ali que vai vir, pegar isso. avião, toda essa linha ali que você tem que saber, você tem que se especializar. Ninguém sabe o trabalho árduo que é ali por trás. Hotel e olhar hotel e Exato, ver se. exato. Eu acho que isso me lembrou algumas coisas que eu passei, assim, quando eu pensei nesse projeto lá há 11 anos atrás, quando eu fundei a minha empresa, mas que eu nem sabia que ia virar uma empresa, né? Primeiramente, eu queria trazer os professores de fora para ter a minha formação, porque meus pais estavam Sim. endividados, eu não tinha dinheiro para nada, nem para fazer a formação. Então, a ideia que eu tive era
trazer os professores de fora para ganhar a minha formação. Inicialmente era isso, né? Eu não visava Sim. ter algum lucro ou que um dia ia se transformar realmente numa empresa, e hoje, né, a gente está aí nesse caminho. Então, é, eu lembro um dia, né, que eu liguei para minha mãe e falei assim: mãe, eu vou trazer uma professora de fora, ela é de fora do país e tal. E ela falou assim: Marina, sua louca, não, você vai quebrar, você vai... Então, me colocou mil e uma crença, sabe? Assim, e eu falei: não, não dá mais para contar o que eu quero fazer. E eu era muito, assim, eu arriscava muito, sabe, Ivan? Eu ia até, sei lá, eu fui até o outro lado do mundo para conseguir o que eu queria realmente, que era trazer eles. E eu lembro, assim, quando eu fui conhecer Michael também, nossa, eu fiquei esperando o curso dele. Eu fiquei muito tempo na Espanha sozinha. Eu planejei uma viagem para a Espanha que eu fui sozinha, tipo, 2 semanas antes. E foi muito rápido, assim, o planejamento. Eu nunca tinha viajado sozinha. Então, assim, eu fiz muitos sacrifícios, sabe, para ter aqueles contatos junto comigo, para me tornar o braço direito no Brasil também, né, dos professores. Então, foi uma coisa arriscada, mas eu sempre Uhum. digo, quanto mais o risco, quanto mais você se joga, quanto mais você dá a cara para aquilo, mais resultado você vai ter, né? Então, hoje a medicina germânica transformou a minha vida, não só profissional, mas pessoal, pelo que eu sou, assim, pelas coisas que eu arrisquei, que eu aprendi, né? E são lições para a vida, assim, né? Então, eu gosto muito, né? Como eu falei quando tu me chamou, eu gosto muito de relembrar esse passo a passo, Uhum. porque, como você falou, eu tive que ter muita coragem ali, né, para fazer as coisas acontecer. E quando você é pioneiro em algo, né? Porque imagina, eram conceitos totalmente novos, eram pessoas que não eram conhecidas, né? Que a gente nunca sabia se ia dar certo ou não, né? Cada professor que a gente trazia para o Brasil, ou cada curso novo, né? Que a gente estava ali por trás. Então eram coisas que a gente não sabia se ia dar certo, né? Só que graças a Deus eu falo, né? Ocorreu tudo bem, deu tudo certo, e hoje a gente criou esse movimento muito forte, né? Então, foi uma caminhada muito bonita e eu agradeço, assim, por você, por todo mundo que estava ali, né, do nosso lado, inicialmente ali nos primórdios, né, acompanhando tudo e eu lembro, assim, que eu sempre agradecia cada curso, né, por vocês estarem ali, porque era todo curso que eu trazia, né, Eva? Todo curso que a gente organizava, você estava ali, não, Marina, vamos lá, vou fazer o curso, né? E Vai lá, acabou assim, Psyche, Teta Healing, vai lá, vai fazendo. muita coisa, né? E talvez isso tudo, a maioria das pessoas não sabem, né? Como eu comecei ali. Mas, assim, estar do lado dos mestres, né? A Sim. Beth também do Psyche, né? Estar do lado deles, nossa, a gente aprendia muito. Eu aprendi muito, Ivan, muito, muito, assim. Foi um presente para mim, com certeza. Imagino. Vamos aproveitando, eu tenho uma curiosidade. Você também teve alguns contatos com o pessoal da Nicarágua também, não foi? Teve, exatamente. Olha que coisa louca, né? Quando a gente para pensar, né? Foi o mundo todo, e eu sempre falava, né, nos cursos, como é que essas pessoas, tipo, estão caindo em Cascavel, no Paraná, né? Porque em São Paulo não tinha curso, no Rio não tinha curso, mas em Cascavel, no Paraná, tinha, né? E o pessoal acabava vindo para cá. Sim, as médicas também, né? Eu tenho hoje a minha formação, as minhas mestras da medicina germânica realmente foram em Tiarorubi, foram essas médicas da Nicarágua, né? Doutora Eleonor e Tereza Hilari. É, eu gosto muito da Caroline Marcolin, da Isadora Laker também, já tive contato, então
É muito louco quando a gente para pensar, né? Esse mundo é tão grande e ao mesmo tempo é muito pequeno. Hoje a gente se conecta rápido, mas naquela época não era assim tão fácil essas conexões, né? Não tinha o WhatsApp, essas coisas assim. E desde lá, né, de 11 anos atrás, eu já sou bastante conectada com esses professores. Então, nossa, com certeza isso assim influenciou muito assim para, né, para tudo crescer e eu evoluir mesmo, né, tanto profissionalmente como pessoalmente. Então, eu sou muito agradecida. Perfeito, que bom. E agora vamos contar o seguinte: você tem todo o histórico nas leis biológicas, na Germânica Haeckel e tudo mais, mas como é agora na prática um bebê? Como que é viver isso na prática, assim, com um serzinho pequenininho ali contigo? É um grande desafio, né, Ivan? Eu falo que assim, tudo que a gente estudou, tudo que eu queria aplicar tudo na prática, exatamente tudo. Eu acho que você, como pai, também teve essa experiência, né? Tudo que você estudou agora, vamos aplicar, né? E eu não sei, você, a gente nunca conversou sobre isso, mas para mim, eu não consegui aplicar tudo na prática, né? E isso foi um baita de um. é, Como é que eu vou te falar? Não que tenha sido assim um tapa na cara, mas é aí que a gente começa a refletir: opa, teoria é linda, mas a prática é diferente, né? Então, eu sofri muito assim na gestação, eu até vou colocar isso na nossa palestra, né? Do congresso, né? Eu tentava evitar ao máximo, assim, qualquer tipo de conflito biológico, mas evitar no sentido assim, se eu sei que isso pode fazer mal, então não posso passar por essa situação, sabe? Sim, A gente sabe que DHS não se evita, né? Mas eu não queria de nenhuma forma que ele sofresse, sabe? E por causa disso, eu sofria muito e ele acabava sofrendo, né? sim. Então foi um desgaste muito grande da minha parte, sabe? Às Uhum. vezes eu penso assim, gente, às vezes é melhor a gente não ter esse conhecimento, né? Porque a gente sofre, a gente Sim. tenta, a gente fica num alerta, né, Ivan? Não sei você, mas eu, como mãe, eu fico num alerta assim, meu Deus, tem que cuidar, né? E até você chegar no equilíbrio, porque eu sou mãe de primeira viagem, né? Você já tá aí na tua. Dois filhos você tem, né? Duas meninas. Duas meninas. Então, o segundo eu imagino que é mais fácil, né, Ivan? Conta aí pra nós. Conta a minha experiência, vou contar a minha experiência então, também. Assim, a gente acha que o mundo é controlável. Eu venho de um processo de vida onde que às vezes eu gostava de ter um controle sobre os horários, sobre as situações de sono, sobre os momentos, e depois a gente descobre que o mundo não é assim, né? Nem sempre é fácil, né, lidar com essa descoberta, assim, que o mundo não é controlável, mas às vezes cai algumas fichas ali depois, principalmente da primeira filha, que a gente vê que a gente tem que ser um pouco mais maleável com as coisas. São realmente grandes presentes, né, que a vida nos dá para aprender. A gente aprende muito com as crianças, né, e vê que às vezes quanto mais maleáveis a gente é, quanto menos racional, né, quanto mais emoção. E as minhas filhas me trouxeram muito isso, né, que o fato de ser pai me trouxe a necessidade de eu olhar para a minha criança interior, né? Para aquela criança que não foi tratada lá, que veio lá com as suas frustrações, que veio com as suas dificuldades lá de infância, e a gente se força a olhar para que essa criança possa voltar a ser criança. Esse adulto agora possa brincar cada vez mais, possa sentir amor, sentir alegria, poder esbanjar alegria, poder gritar, né? Poder Exato. realmente extravasar aquilo que tudo antigamente era, não pode, ó, não faz isso, não deve fazer aquilo. Então, todas aquelas regras, né? Que a gente tenta hoje dizer assim, não, eu não vou fazer assim, quando o bicho já escapa, né? Porque a crença está tão instalada dentro da gente que a gente escapa a crença, escapa palavras, ó, vai incomodar os vizinhos, né? Não grita tão alto que vai incomodar os vizinhos. Coisas que são naturais, né? Por toda aquela criação que a gente teve. Mas quando a gente consegue aí
se conectar a essas informações e viver o natural, que eu acho que as leis biológicas nos trazem isso, né? É não viver o normal. O normal é o normal que a sociedade emprega, o normal que as pessoas acham que é normal, mas viver da nossa própria natureza, né? É Sim, viver. às vezes eu me sinto um pouco um ET, sabe? Falando assim, diretamente. Às vezes eu me sinto um ET, porque exatamente isso do normal com o natural tem uma distância, uma pequena distância. E aí, quando você vai tentar falar do natural para as pessoas olham, mas de que planeta você é, né? Então, eu tenho muito isso, assim, eu adoro falar com pessoas que estão falando a mesma língua, né? Ou seja, essas pessoas que já conhecem o que a gente fala, porque o normal, às vezes a gente tem que bater de frente com esse normal, né? Hoje eu vejo, eu gosto muito assim, de estudar também, eu estudo muito. Eu acho que você também já estudou bastante ciência do início da vida, né? O desenvolvimento até os 3 anos, né? Então, quando a gente se depara com essas informações, a gente quer aplicar o máximo ali, né? Só que os teus familiares, às vezes, não estão conectados a isso. Então, é um desafio, né? Puxar para esse natural, puxar para mas acho que, pelo que eu tô vendo, assim, toda mãe tem as mesmas queixas, né? São os pitacos, todos os desafios são sempre os mesmos, né, Ivan? Sim. Tanto da mãe quanto do pai, né? É muito legal porque a gente vai crescendo, mas eu aprendi muito, eu aprendi, acho que o que eu mais aprendi com o meu filho é ter paciência, porque as coisas não ocorrem no meu tempo, que eu não tenho controle sobre as coisas, né? Eu sempre fui muito ansiosa para as coisas, desde pequenininha a ansiedade sempre me pegou forte. E com o meu filho eu tô aprendendo assim, ó, respirar, dizer, Uhum. tudo bem, nesse momento estou aqui com ele vai brincar, eu não sei que horas eu vou parar com isso, e eu não sei que horas que eu vou conseguir trabalhar, sabe? Então, assim, Uhum. são desafios e eu acho Sim. que, meu, pega muito forte na gente, né? A gente Uhum. consegue evoluir muito com os filhos. Então tem que aproveitar, né? Aproveitar essa fase, eu diria. E levar a vida mais leve, né? Acho que eles Mas vêm para dar leveza. Leveza nem sempre é fácil, porque você também, provavelmente como eu, tem muitas coisas. Tem mensagens, tem as aulas, tem responder aluno, tem paciente, tem várias coisas no nosso dia a dia que às vezes demanda tempo, demanda cabeça para eu pensar que tema que eu vou falar na próxima live, qual informação que eu vou tocar, como eu vou responder isso da melhor maneira possível. Então, são várias coisas que demandam do nosso pensamento que às vezes atrapalha com que a gente esteja presente quando a gente está com eles. Porque uma coisa muito. pendente, né, que a gente deixou, faz com a cabeça. Uhum. Muitas vezes a gente tá lá e pensando no trabalho, então, principalmente essa semana, assim, eu tive muita experiência quanto a isso, assim, de estar realmente presente com ele, sem estar preocupada com nada, sabe? E o Uhum, quanto isso me fez bem, o quanto eu quero fazer mais isso, sabe? E sim. tem coisas que não tem preço, né? Uhum, Que nem o dinheiro paga pra gente esses momentos de felicidade, né? Porque felicidade são momentos, né? Nada mais que isso. Então, esses momentos de felicidade, eu acho que não tem o que pague ali, né? E o amor incondicional que a criança nos passa, né? Eu acho que isso é uma cura tão grande para todo mundo que tem filhos, né? O filho traz uma cura tão grande porque é um amor que a gente sente que não tem nada igual no mundo, né? Para quem é pai, acho que sabe, já passou por isso. Então, eu falo que meu filho vem me curando também, assim, uhum, né? sim. É ótimo. Acho que dá trabalho, mas vale muito a pena. Uhum. Muito a E, pena. e uma coisa que eu acho que é bastante importante para os pais, assim, principalmente quem trabalha nessa área, quem pensa do mesmo jeito que a gente, né? E você falou, que bom ter pessoas que pensam do mesmo jeito, por isso que o Congresso foi criado, para ter gente pensando do mesmo jeito em todo lugar. Mas quando tem pessoas pensando do mesmo jeito, assim, que a gente. A pior coisa é ficar depois se culpando que eu deixei a desejar.
não, porque eu não deveria ser assim, eu não deveria ser assado, né? E eu acho que o maior entendimento é levar a vida leve de tal maneira que eu posso, às vezes, estar irritado algum dia. Eu posso, às vezes, estar triste algum dia. Eu posso estar preocupado algum dia. Tudo bem, mas agora eu entendo isso e agora eu posso mudar. No outro dia, agora eu posso estar mais presente. Agora, no outro dia, eu posso dar ali um pouco mais de suporte, porque eu entendi isso. Eu posso conversar. Ó, minha filha, hoje o papai não estava estressado, por isso que o pai às vezes não pôde te dar tanta atenção, mas vamos combinar que no outro dia o pai vai dar mais atenção, tá? Então, tudo que é expressado, e a gente sabe, a primeira lei biológica, né? O que não é dito, né? Vivido no isolamento ali, ele fica. E para a criança da mesma forma, quando eu posso dialogar com a criança, ela pode entender, ela pode falar, desde que ela possa falar, né? Mas que ela possa, se ela tem já a possibilidade de falar, que ela possa falar, que já tira aquela situação. Então não é porque aconteceu alguma situação que eu preciso ficar me chicoteando, que eu falo para os meus pacientes, mas eu fiz. E sabe que você falando de tudo isso, me veio muito essa questão de aceitar o filho que a gente tem, né? Aceitar os nossos filhos como eles são, porque tem muito pai que tenta mudar o filho, falar, não, não é correto assim, tem que ser assado. E nos aceitar como pais. Então, por exemplo, eu estava muito indecisa, assim, paro de trabalhar, né? Zero trabalho, ou continuo do jeito que dá, né? Isso, assim, principalmente quando ele nasceu. Eu tinha que tomar uma decisão. E eu, com todo o conhecimento, assim, que eu vinha adquirindo nesses 10 anos estudando, né, sobre essa fase, eu me sentia muito culpada, né? Poxa, como é que eu tô deixando ele sozinho por alguns períodos? Como é que eu vou ter uma babá? Eu não aceitava babá do meu lado. Ainda Eu mais demorei. ainda mais se tu ouviu a Eleanor Luzes, né? Daí sim. Sim, exatamente. Então, assim, eu não aceitava a babá. Para mim, aceitar uma babá demorou meses, sabe? Para mim entender que eu precisava de ajuda, eu quase beirei na depressão, assim, exaustão mesmo, sabe? Para entender que tudo bem a babá ali, né? Então, eu fui um pouco resistente de alguns modos, mas hoje eu vejo que a mãe que o Anthony tem tá ali com uma missão paralela, né? Do mesmo jeito que você tem a tua missão, né, Ivan? E às vezes você tem que se ausentar. E essa é a mãe que ele tem, não é outra mãe que ele tem, né? Então, assim, se aceitar, poxa, essa sou eu poderia ser diferente, poderia, mas essa sou eu, né? Sim. Então isso me trouxe um alívio muito grande de que realmente eu preciso continuar com o meu trabalho e isso não significa, é claro que assim, eu armei tudo para estar com ele, então eu trabalho em casa, ele tá sempre ali na sala brincando, eu paro de trabalhar, vou ali com ele, às vezes passo tardes com ele, só com ele, então assim, o que muita mãe às vezes não tem a oportunidade e sofre, né? E não tá ali do lado do filho. Então, mas se aceitar, saber que a gente é assim, traz um alívio muito, muito grande. Mas eu demorei para aceitar isso e entender que o Anthony, né? Porque às vezes os pais começam a ver o desenvolvimento de um, de outro, e começam a achar problema onde não tem, né? Sim. Nós, como terapeutas, a gente sabe disso, né? Às vezes vem certas queixas que nem são queixas. Então, aceitar os filhos do jeito que eles são, às vezes, não é conflito nenhum, né? Por exemplo, às vezes me pedem assim: tá chupando o dedo. Qual o conflito por trás disso? Não é conflito, entende? Tá chupando o dedo, porque tem que chupar o dedo, uma hora vai parar de chupar o dedo, mas vai acompanhando isso, né? Não precisa criar um problema em cima disso, Sim. né? Vai acompanhando, é uma coisa natural chupar o dedo, é uma forma de sobrevivência, né? Vai ali, vai acompanhando. Então, hoje eu tô assim, eu olho pro bebê com outros olhos, sabe, Ivan? Não sei como foi para você essa fase, para tua esposa, né? Se você quiser contar e compartilhar com a gente. Eu acho que é bem interessante esse contexto, que quando a gente pensa que a gente tem que ser perfeito, a gente acaba querendo ser perfeito para o outro.
Então, eu quero ser perfeito para o filho, ou quero ser perfeito para o aluno, ou quero ser perfeito para a esposa ou para o esposo. Eu quero ser perfeito, e só que eu não olho para a minha identidade. E aí a Exato. frustração está ali, né? Quando o pai e a mãe não estão satisfeitos consigo mesmos, a criança percebe. E a criança é muito visual, ela observa, ela analisa todos os detalhes. E aí, se eu estou insatisfeito porque eu estou deixando minha filha na mão, ou eu estou insatisfeito porque eu não estou sendo um bom marido, eu estou me sentindo insatisfeito porque eu não estou sendo um bom profissional, porque daí ou eu fico bastante em casa e eu deixo a profissão e daí eu não estou sendo um bom profissional, ou eu fico muito no trabalho. Então, é uma balança, né? Que a gente fala, tem que tentar, às vezes, na corda bamba, equilibrando profissão, família, casamento, crianças. Então, é uma corda bamba que a gente tem que estar nesse equilíbrio, né? E nem sempre é fácil estar nesse equilíbrio. A gente bambeia para um lado, às vezes bambeia para o outro, né? Como se fossem as constelações, né? A gente oscila para um lado, às vezes oscila para o outro, de vez em quando, a gente fica mais eufórico, às vezes mais depressivo. Então, naturalmente, a gente está sempre nessas oscilações. Então, quando nós podemos olhar um pouco mais para nós, a criança fica bem, que é o mais impressionante. Eu falo que a minha filha mais velha, quando eu comecei a olhar para o contexto da minha timidez, a minha filha mais velha começou a falar com todo mundo que aparecia na frente dela e tudo tranquilo. Antes ela se escondia. E agora ela está, de repente, mais extravasando a fala. Então, eu acredito muito que quando os pais estão plenos, quando os pais estão seguros, não estou dizendo que é fácil, né? Mas quando Não. se permitem se olhar para si, né? Nós como terapeutas, às vezes, pelo menos na fisioterapia, a gente nunca foi falado para a gente assim, viu, tu tem que fazer terapia para atender paciente, né? Não. Então, quando a gente começou a se tocar que a gente tem que se trabalhar, fazer terapia, buscar métodos para a gente olhar para nós mesmos, buscar nossa identidade, estar satisfeito um pouco mais com a gente mesmo, a gente está pleno. Né? Então, não tem que provar para ninguém, não tem que mostrar com isso, com aquilo, ter uma mansão, eu tenho que ter uma casa para mostrar para os outros que eu posso viver aquela plenitude da criança, né? Que é você dá um presente para ela e ela brinca com a caixa. Né? Então é poder brincar com brincar com a panela, com o prendedor de roupa, né? Então, com a simplicidade. É você estar no natural, né? De novo, voltando ao natural. Você se encontrar com o teu natural, que é a tua natureza, o teu ser, a tua essência. E aí, quando tu se encontra com a tua essência, quem está à tua volta tá bem, né? Exato. E eu acho que o que a medicina germânica traz é muito disso, né? A gente tá em contato com esse natural, é viver o natural, é estar em conexão ali. Cada vez que você estuda, que você entra mais a fundo, você faz essa conexão, né? E eu acho que um dos maiores presentes, assim, da minha vida foi isso, assim, se conectar com o que há de mais natural, assim, voltar para essa simplicidade, né? É um desafio diário para mim, mas assim, é o que eu quero todos os dias, sabe? Só que é claro que na correria do dia a dia, então tem a questão do ego, né? Que a gente tem que sempre cuidar e é um exercício diário lidar com o ego e se conectar com esse natural, né? E quando o filho vem, é natureza pura ali. Não tem mais nada mais puro do que um filho, né? Eles não têm crenças, eles não têm filtros. Quando o Anthony me olha, quando ele me vê, principalmente assim, quando eu saio dessa porta aqui do escritório, e que nem hoje, né? Eu fiquei gravando alguns vídeos aqui. Quando eu saí e eu olhei para ele assim, filho, oi! E aí ele me olhou com um sorriso assim, ó. E não tem. Ai, até me emociona, assim, sabe? Isso é natureza, isso é conexão, isso é divino, né? Não tem nem como explicar. Então, quanto mais a gente vive isso, né, Ivan? Eu acho que muitos estão desconectados, né, dessa natureza. E os filhos trazem a gente para essa natureza. Então, assim, é um casamento perfeito ali, né? A medicina germânica com o filho, com a natureza. Eu acho que
cada vez mais olhar para dentro, viver tudo isso, a essência, eu acho que esse é o caminho, E né? desde os que os pais se permitam a isso também, né? Porque quantos pais que a gente vê na clínica que às vezes a criança ela tá sofrendo, você sabe que o sintoma dela é de separação, de abandono, e não, eu tô sempre ali. Não, eu tô sempre ali, mas tá na televisão, tá no celular, não se permite viver aquilo, né? É mesmo aquela questão, né, do amamentar, né, Marina? Que tá aqui no meu seio, mas eu tô olhando para outro lado no celular. Eu não tô curtindo aquele momento de natureza, Não. né? Momento de plenitude da relação, do contato pele a pele, de eu poder dar banho nas minhas filhas, de eu poder fazer elas dormir com um contato, com um abraço. Eu não preciso ir mandar, não, agora vocês já estão grandes, vão dormir. Não, eu quero ir lá contar uma historinha para elas. Eu quero ter aquele momento com elas, que é um momento nosso, né? Que a gente pode sim se permitir ter essa afetividade. Ah, não, porque volta e meia aparecem pacientes assim que falam, não, porque daí eles vão ficar muito apegados, né? Depois eles não vão ficar seguros, né? Eles vão ter insegurança, eles não vão conseguir lidar com as situações. E não, minha filha, a segunda filha, quanto mais abraço eu dou, quanto mais beijo eu dou, mais ela fica tranquila, mais se sente segura para poder andar, correr, sair na frente e que tá tudo bem, né? É mal acostumado, como diz a Maísa. Exatamente, exatamente. E não existe essa história de mal acostumado, né? Hoje o que a gente sabe é exatamente isso. Quanto mais próximo, quanto mais se sentir amado, quanto mais, eu digo assim, eu quero mimar mesmo, né? Não no sentido assim de ai, vou dar tudo que ele quer, né? O povo já começa a dar os pitacos, né? Não, mas tem que impor regras e limites. Regras e limites. Odeio essas palavras, odeio. Porque a minha mãe sempre foi muito assim, sabe? Ela não existia muito esse negócio de regras e limites. Eu sempre fui uma criança que ela nunca precisou impor regra nenhuma. Muito pelo contrário, eu aprendia através de exemplo, eu aprendia de diversas formas, mas eu só sou assim hoje meio atirada para as coisas, de arriscar as coisas, porque a minha mãe não me prendia. Ela às vezes era tempo de chuva e eu falava, mãe, quero ir no parque. Eu nunca ouvi dela, minha filha, a gente não pode ir, tá chovendo. Ela dava um jeito de dizer assim, tá bom, minha filha, depois a gente vai. Mas ela não falava, olha, você não vai poder fazer alguma coisa. Ou eu acho que as crenças começam a partir daí, sabe, Ivan? Eu não quero Sim, generalizar tudo, sim. tá? Mas eu percebo que eu sempre acreditava muito quando eu era criança que eu podia fazer as coisas, que eu conseguia fazer as coisas, sabe? E eu acho isso tão importante, tão importante. Às vezes o meu filho está em cima do sofá e eu sei que ele pode cair, né? Eu tenho os meus cuidados. Mas eu deixo ele sentir que ele é capaz de ficar em cima do sofá, entende? Sim. Então, eu acho que nesses pequenos detalhes a gente tem que começar aí a instigar de que sim, você pode, sim, você é capaz, né? Diferente de você estar impondo limites a todo momento. Não, você não vai subir no sofá porque você vai cair. Não, você não pode fazer isso. Falar muito não, não, não. Vai chegar um dia que essa criança vai dizer: não, eu não consigo, sabe? Então, isso é a minha opinião e é o que eu penso assim de coração, sabe? Hoje eu prefiro deixar o Anthony mais livre, mesmo que ele caia, mesmo que, né, dentro dos possíveis, né? Claro que a gente vai Sim, cuidar, sim. óbvio, né? Mas é preciso deixar ele acreditar que ele consegue, né? Que eles são capazes, né? Não tem aqui nenhum pai e mãe que é de deixar e quebrar, se machucar. Não é assim, nós somos bem Não, protetores ali. Pode ver a Marina aí. A Marina não deve ser muito de não cuidar do filho. Então, é não, nos sempre extremos sim. aqui, é sempre com um determinado cuidado, com o olhar, né? É o olhar, Olha, estar no olhar ali e saber, sim, até que ponto pode, até que ponto não, né? E agora me fez me lembrar uma questão, né, Marina, do acolhimento, né? Que você falava muito, que Itziar falava, e você ouvia bastante também essas informações e você transmitiu muito bem, que a minha filha, a primeira filha, ela teve umas fases de início de febres recorrentes.
né? E uma das coisas que sempre se falava bastante ali é acolha, fica com ela, abrace ela, esteja com ela. Porque a gente sabe que tem órgãos específicos que pioram as coisas. E esse acolhimento é muito importante, né? Fala um pouquinho, Marina, esse contexto do abraçar, ter esse cuidado, abraçar, ficar junto. Sim, eu acho que, assim, a gente sabe que quanto mais próximo, quanto mais ali, quanto maior o acolhimento, acho que em tudo precisa ter o acolhimento, né? Eu falo muito que os pacientes que estão em fase PCL, né, que estão ali na fase de resolução, precisam de muito acolhimento, muito apoio, né? Até porque hoje a gente sabe também, né, dos coletores renais ali ativos, não se sentir sozinho para as coisas. E começa desde pequenininho, né? Desde pequenininho. Então, hoje eu me preocupo até assim, quando eu deixo ele com a babá, eu não deixo muito tempo, sabe? Eu não deixo longos períodos sem estar ali, sem colocar minha cara, sem dizer eu tô aqui. E precisa realmente, né? Caiu ou tá chorando, né? Eu acho que a gente pode muito trazer para essas situações de às vezes eles choram, se jogam no chão, porque eles não sabem lidar com as coisas, né, ainda. Por exemplo, uma criança só aprende a dividir brinquedos depois dos 5 anos. E aí, como é que tu vai cobrar isso, ensinar, né? A gente tenta ensinar, mas eles não são capazes de dizer, eu tenho que dividir meus brinquedos porque tá tudo bem, o amiguinho não vai roubar meu brinquedo. Eles não entendem isso. E aí, às vezes vem crise de choro e se joga no chão. O Anthony até nem tem isso, mas eu vejo muita cena assim, né? E aí tem aquela questão, vai deixar chorando, né? Não vai deixar chorando. Tem que pegar, tem que acolher. Em nenhum momento a gente pode deixar no chão chorando, exatamente por causa disso. Não sabe lidar com as situações ainda. Então a gente precisa acolher, né? Então todas as situações a gente tem que entrar com acolhimento, sempre. Eu acho que pai e mãe estão o dia inteiro acolhendo, sabe? O pai é muito de brincar, mas eu vejo que a função do pai é mais brincar. Tem muita mãe que não sabe brincar, né, com os filhos, porque a nossa função é diferente, né? A nossa função não é tão brincar, mas é acolher, né? Esse instinto protetor. E isso faz total relação com as leis biológicas, com retenção de líquido, com conflito de abandono, né? Que a gente estuda e que vai facilitar qualquer programa biológico, né? Um programa biológico que está se resolvendo hoje, né? Que está numa fase de cura, digamos que essa criança está com alergia, né? Que está com, sei lá, vamos pegar outro sintoma e vamos me ajudar. Uma fase de cura que tem muito. Ali perguntaram sobre alergia, mesmo alergia de pele, por exemplo. Né? Ah, tá, alergia de pele, que a gente sabe que é, né, perda de contato, um contato ou desejado, né, que perdeu, ou indesejado, um contato que não quer. Mas digamos que essa fase já é uma fase de resolução, né, a própria alergia, né, desse contato. Se tiver esse conflito de abandono, de se sentir só, vai piorar muito esse processo, né? Vai demorar aí para terminar o programa biológico. Então, assim, claramente hoje no meu filho eu já consigo identificar, né? Se ele tem esse conflito ativo ou não do abandono, porque os programas eles pioram, né? Nas crianças que estão ali, né, com esse programa ativo de abandono, qualquer programa biológico vai piorar, porque retém muito líquido, aí o foco de Hammer fica inchado muito tempo lá no cérebro, né? Então demora muito tempo para sair ali do processo, né? Então são coisas que quem estuda começa a identificar, é muito mais rápido para a gente identificar, né? E agir perante essa criança. Então, com certeza, o conhecimento das leis biológicas facilitam muito a vida dos pais, né? Acho que todo pai e mãe devia conhecer, né? Eu falo que se a gente conseguisse saber um pouco mais sobre como nossas emoções funcionam, se a gente tivesse um pouquinho mais esse aprendizado de inteligência emocional, ou soubesse a linguagem do corpo, né? O que cada órgão tem a dizer, a gente aprendesse isso
lá como o Hammer gostaria, né, de ensinar, que todo mundo pudesse, então, aprender dentro do colégio, pudesse conhecer um pouco mais sobre essas informações, esse entendimento poderia fazer com que o mundo fosse melhor, né? Meu Deus, e como, né? E como, total, total. Como a Eleonor Luzes coloca também, né? Se a gente aprendesse no colégio a ciência do início da vida, teriam pais com uma qualidade melhor para serem pais, um acolhimento melhor para serem pais, poderiam cuidar, não teria tantos filhos vindo, às vezes, de uma relação fora do casamento, ou antes do casamento, ou situações de rejeições, né, com relação à linhagem, né, à família mesmo, a filhos. Então, eu acho que Sim, esse entendimento é extremamente importante. Uma outra coisa exato. que perguntaram, então, também, vamos aproveitar e falar do sintoma também, de cólicas no bebê, que é uma Uhum, coisa uhum. frequente, né? O que você tem a dizer um pouquinho aí sobre cólicas? Iva, cólicas, para mim, assim, era muito uma incógnita, né? E eu até queria fazer meus testes, né? Ah, eu achava um pouco que vinha até da questão das vacinas, o quanto as vacinas poderiam influenciar nesse sentido. Eu Aham. estava tentando avaliar muita coisa ali, sabe? E o meu filho, ele não teve cólicas, mas assim, ele teve, digamos, alguns dias, não aquele período, 3 meses, porque falavam assim, não, quando chegar aos 3 meses vai passar cólica, né? Para um monte de criança é assim, chega os 3 meses, passa cólica. Mas o meu filho não teve cólica, mas teve alguns dias de cólica, que assim, começou a me dar até pânico, porque chegava tipo 6 da tarde, ele começava a chorar, era aquele terror noturno. Não sei se era terror. Agora eu até esqueci o nome, mãe esquece de tudo, né? É incrível, acho que é uma proteção mesmo do corpo. Mas, mas eu esqueci, tem um nome, que tipo assim, chega às 6 da tarde, se alguém lembrar aí, coloca no comentário. Chega às 6 da tarde, a criança começa a chorar e vai até tipo 10 da noite, um negócio assim. Teve alguns dias desses episódios, e assim, a vontade que eu tinha é de pegar às 6 da tarde, sumir e voltar depois das 10, né? Porque não, nada fazia ele parar de chorar. E é incrível, isso acontece com muitas crianças, né? E a hora da Olha, bruxa, fala, mas tem um outro nome, eu não lembro. Então, eu sempre avaliei muito, né? Por conhecer aí a medicina germânica, mas de verdade, eu chego à conclusão que não é só uma coisa. Eu acho que tem conflitos indigestos, tem a fisiologia, porque falam que é muito fisiológico, né? Por causa do intestino. Então, assim, muitas crianças com gases, né? Também. Os gases têm muita dor, né? A gente sabe que os gases geram muito desconforto para esse bebê. É, eu acho que não é uma coisa só, é um período muito de adaptação dos pais, é muita coisa no ambiente, a mãe fica, né, meio pirada, vamos dizer assim. A gente, como mãe, tá aprendendo tudo, então é muita coisa indigesta acontecendo, né? Eu tive aí o grande desafio da amamentação, e não foi assim totalmente como eu queria, né? Minha mãe tinha muito medo, né, a respeito da amamentação, me colocava muita pressão para dar mamadeira. Então, assim, teve muita coisa indigesta ali, sabe, ocorrendo. sim. E eu acho que é um grande período de adaptação para todo mundo, sabe? Eu acho que não é de uma coisa só que acontece isso. Alguns bebês reagem positivamente, outros, né? Eu não sei qual é a sua opinião sobre isso dentro do que tu viveu também, né? Mas eu acho que é uma soma de muita coisa aí. E eu acho que são variados, né? A gente não pode colocar assim, decretar assim, toda criança é o mesmo padrão. E não, cada caso é um caso. Por isso que eu falo, às vezes a gente não pode colocar aqui, agora vocês sabem essas informações, usem. Eu coloco um assunto, né? A causa desse sintoma é isso. Se você usar só isso em todos os pacientes, vai resolver. Não vai, porque cada Não, paciente é uma história diferente, é uma vivência, uma cultura, uma crença, e todo o processo diferente. Né? Então, às vezes, a criança pode ter um processo indigesto, né? De situações vividas por ela ali no momento de que, às vezes, uma depressão pós-parto da mãe, que às vezes eu estou amamentando, mas chorando, ou tem situações onde a sogra veio ajudar
a cuidar do neném, e às vezes é meio indigesto, o negócio não é um clima muito legal, tem as suas tensões no ar naquele momento, tem o pai que vai trabalhar e não volta na hora, né? Era 6 horas para tu estar aqui, agora eu precisava tomar banho, eu quero descansar um pouco, né? Então tem todo o processo. E muito cansaço, né, Ivo? Eu acho que o cansaço da mãe grita muito alto ali. Não tem né? como não ter, né? É todo um processo de mudança, né? Naquele momento, mudança de cronogramas, né? Porque acostumaram com cronograma e agora sai dos cronogramas. E às vezes eu atendo mães que às vezes trazem a sensação assim de que eu quero ajuda, mas não vou pedir porque eu não quero incomodar. E eu estou sobrecarregada, mas por que eles não vêm aqui me ajudar? E eu idealizo, mas eu não peço, né? Porque a vida inteira, às vezes desde criança, aquela mãe, que é hoje mãe, ela vem com o senso de que eu não quero incomodar os outros, eu não quero reclamar, eu não quero incomodar, mas ali eu me sobrecarrego, porque é um momento totalmente diferente, é uma história diferente. E tem situações da gestação também que podem vir a influenciar aquela criança. Tem os contextos com a lactose, proteína no leite, tem todo um processo. É muita coisa, né? Um processo de alimentação. As pessoas às vezes chegam para mim e falam assim: eu quero saber o conflito disso e daquilo, tipo assim, como se fosse às vezes uma fórmula mágica, sabe? Receitinha de bolo. Fala o conflito dessa doença, né? Desse sintoma. Mas às vezes não é bem assim, né? Se a gente pegar alguns sintomas, a gente entende que tem que descartar várias outras coisas, tem que ver se tem alteração em outras coisas. Então não é bem uma fórmula matemática ali. Você tem que analisar o ambiente, você tem que se colocar no lugar desse bebê e ver, opa, como que ele pode estar respondendo, ao que ele está respondendo, né? Eu acho que é muito mais assertivo quando o terapeuta vai por esse caminho, né? De análise ali do ambiente. Eu falo muito, assim, bato muito nessa tecla, né? Porque eu não gosto, assim, eu gosto de, lá no curso, eu gosto de fazer o aluno raciocinar, né? Você também deve ser muito assim. Então, aprende esse raciocínio, vamos olhar o que está acontecendo, não é só olhar ali qual é o conflito, mas o que está acontecendo por trás, né? Perfeito. Então, eu acho que com o bebê é isso, né? É isso. Então, temos 3 minutos ainda, Marina. Conta um pouquinho do curso, então, da Germânica Heilmann. Conta aí pro pessoal saber um pouquinho mais como funciona. Tá, então, na verdade a gente vai ter um workshop, né, gratuito. Agora que eu tô voltando com os workshops, né, fiquei um ano parado devido à gestação, então a gente não abriu turma durante um ano, e aí agora a gente tá retornando com as turmas. A gente vai ter uma próxima turma agora em novembro, né, e final agora de outubro vamos ter um workshop gratuito, onde geralmente eu conto toda a história, o que é essa medicina, né, e tudo mais. Então, a gente vai ingressar aí com nova turma, né? Mas, assim, eu vejo que hoje cada curso tem a cara um pouco do professor ali, das nossas experiências, né, Ivan? Você teve as tuas, eu tive as minhas, e é uma soma, né, de todo mundo trabalhando aí em conjunto. Então, eu acho que o que as pessoas encontram lá no meu curso é um pouco disso, um pouco da minha experiência, um pouco da Marina mesmo, né? Somado com tudo que eu aprendi. Então, eu agradeço, né, por estar contribuindo aí nessa caminhada, né, que é uma difusão coletiva, né? Todo mundo está aprendendo junto e difundindo junto, então tá muito legal. Eu acho que a gente está contribuindo para o universo, né? Tá fazendo o nosso papel aqui na Terra, né, Ivan? E tem muita gente que sai do meu curso, vai para o curso da Marina, sai do curso da Marina, vem para o meu curso, vai para o bioalinhamento, vai para a reprogramação, vai. Então, eu fiz mais de 7 cursos dentro da área das leis biológicas, você mais ainda, né, Marina? Então, sim, cada um tem uma visão, cada palestrante, cada professor tem uma visão diferente. Dentro do Congresso das Leis Biológicas, então, na segunda semana de novembro, vai ter vários palestrantes de várias áreas diferentes. Tem de todos os gostos. Tem mais de 30 palestrantes que vão estar ali falando para vocês de várias áreas também. E eu acho interessante o Congresso, que faz com que você ouça diferentes pessoas e veja qual que mexe no teu coração.
né? Isso, Eu porque gosto mais da Marina, o jeito dela falar, o jeito dela explicar, então eu já conheço um pouco mais ela, né? com certeza, porque assim, não dá pra ter só um, sabe? Porque às vezes a pessoa nem se conecta comigo ou nem se conecta contigo, prefere aprender de tal modo, prefere, sabe? Então, assim, tá tudo certo e eu acho que, como eu falei, todo mundo tá contribuindo, sabe? Todo mundo tem que levar esse conhecimento e tá tudo certo. Acho que a gente tá conseguindo contribuir aí para as pessoas, né? Perfeito. Obrigado, Marina, de coração aí por ter aceito estar conosco mais uma vez aí nessa live e no congresso, né, das leis biológicas. Então, para quem quiser saber um pouquinho mais do congresso, acesse leisbiológicas.com, faz o seu cadastro, você já tem então algumas aulas dos anos anteriores disponíveis para você e mais as lives que a gente está fazendo aqui estão todas disponíveis, já foram vários palestrantes que eu entrevistei, a gente bateu um papo aqui. Então, se você gostou, vai lá, acessa e segue aqui em cima a Marina Bernardi também, segue ela, para você acompanhar todas essas informações aí que a Marina tem a disponibilizar para vocês também, tá? E me segue também. Isso aí, Iva, parabéns, viu? Parabéns pelo congresso, pelo teu trabalho, que você seja sempre muito iluminado, né? Que continue a tua missão e segue firme. Vamos seguir juntos sempre, viu? Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Um abraço a todos aí, uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau. Até mais.